Todos nós sabemos, e eu sempre comento com todos vocês, que a ultrassonografia é o nosso terceiro olho. Realmente, dentro de todas as áreas, com raras exceções, nós temos a aplicação da ultrassonografia. Então, só para a gente ter uma ideia, colegas das diversas áreas que têm domínio da ultrassonografia, eles realmente se diferenciam daqueles que estão cegos, entre aspas, pelo fato de não conhecer o método ultrassonográfico. Então, mesmo que você não realize exame de ultrassonografia rotineiramente, o conhecimento da técnica, do exame, entender as descrições e conhecer um pouco das imagens, é fundamental na sua prática diária. Em ginecologia e obstetrícia, basicamente, que é o que nós estamos discutindo agora, o conhecimento da imagem e como o ultrassonografista descreve, mesmo que você não execute, vai fazer todo um diferencial para a tomada de conduta. E, realmente, você precisa executar nas diferentes áreas. Cada um de nós vai achar um papel para o exame, com certeza, dentro da sua área. Eu queria chamar a atenção, mais uma vez, que a gente trabalha com um método, como eu disse, que já venho chamando a atenção de vocês nas aulas, que é muito prático, e isso a gente tem que tomar cuidado, porque essa praticidade da ultrassonografia depõe contra ela mesma. E muitos colegas se acham no direito de fazer um curso aí de um mês, um curso rápido, e começar a fazer ultrassom. Não é bem assim, tá, pessoal? O que é um método de custo baixíssimo para o benefício que traz. Hoje, a ultrassonografia é um exame de rastreamento para quase tudo e diagnóstico em uma grande parte das outras patologias. Então, o exame inócuo, sem radiação ionizante, acaba sendo realmente o primeiro exame de imagem solicitado para a maioria dos casos. Os nossos equipamentos trabalham com transdutores, que vocês estão conhecendo aqui, ou sondas de alta frequência, inaudíveis ao ouvido humano. Então, nós temos sondas que trabalham numa banda de frequência que pode chegar de 2 a 22 MHz. Existem, inclusive, sondas lineares que trabalham com esse tipo de banda, onde a gente pode fazer exames oftalmológicos, exames de pele. Hoje, a ultrassonografia dermatológica avançou bastante, principalmente por conta, né, dessas harmonizações, né, preenchedores que às vezes trazem até problema para os pacientes. Isso se tornou uma demanda muito frequente para nós ultrassonografistas gerais. Antes isso não era tão comum, esse pedido, e hoje a gente está sendo obrigado a se preparar. As sondas que normalmente a gente dispõe nos equipamentos são sondas que trabalham numa banda de frequência de até mais ou menos 16 MHz, mas hoje existem empresas já que disponibilizam essas sondas, então é importante adquiri-las. Aqui vocês estão conhecendo os transdutores ou sondas. A palavra transdutor vem em função do que eu vou explicar em seguida, porque, na verdade, a gente está transformando a energia elétrica que chega através desses cabos em energia sonora, tá? E, da mesma forma, essa energia sonora vai sair daqui, tá? E vai alcançar os tecidos humanos e ser refletida pelos nossos tecidos e voltar através de outra seção de cabeamento para ser plotada na tela na forma de pixel. Então, nós temos sondas que trabalham com uma banda de frequência mais baixa, onde a gente pretende alcançar estruturas mais profundas, e sondas que trabalham com bandas de frequências mais altas para exames de estruturas superficiais. E essas outras duas sondas que vocês estão vendo aqui, que aparentemente elas são mais espessas nessa região, são sondas volumétricas que apresentam um motor nessa região e a gente pode, então, fazer as reconstruções 3D. Essa, basicamente, é uma sonda endocavitária e fica mais ou menos a meia distância, trabalha numa banda de frequência intermediária em relação às anteriores. O que ocorre, então, para formar a imagem? Lá na ponta do transdutor existe um cristal, tá? Um cristal que vai produzir um efeito piezoelétrico
descrito há muitos anos atrás, 1880, pela família Curie, né? Pelos irmãos Jacques e Pierre, e a Marie, grande pesquisadora, né, desde aquela época, a esposa do Pierre. Tá? E o que eles observaram? Eles observaram que, ao aplicar uma força ao cristal que eles tinham na época, que era quartzo e turmalina, havia produção de uma descarga elétrica. Então, isso foi realmente a primeira percepção de que, ao comprimir piezo de pressionar, gerava uma descarga elétrica. Então, havia um potencial elétrico formado. E eles conseguiram provar que o inverso acontecia, ou seja, se você estimulasse esse cristal piezoelétrico, que aí eles estavam usando quartzo e turmalina, hoje é zirconato de chumbo, tá, pessoal, nas nossas sondas, logo aqui nessa parte protegida. Então, aplicando essa força a esse cristal, ele sofre expansão e contração. Então, esse princípio descrito naquela época é o que se usa hoje, dependendo da polaridade do sinal, ou seja, ao estimular esse cristal com o sinal elétrico, eu vou gerar mais uma vez a expansão e a contração, dependendo da carga. Isso vai gerar uma deformação no cristal, e é justamente essa deformação, o fato dele expandir e contrair, porque, na verdade, esses campos elétricos alternados produzem uma vibração, essas moléculas que compõem o cristal, elas vão, ao mesmo tempo, se expandir e contrair. E assim é que o som vai passando. Tanto é que o som, de maneira geral, a gente sabe que é uma onda mecânica que precisa, né, se propagar. Então, não ocorre transmissão de molécula, não é como a sonda eletromagnética. Então, é por estímulo, tá? Pelas moléculas que se movem e ora contrai, ora expande. E, no caso dos cristais, eles geram ondas sonoras de alta frequência, que são, na verdade, né, o primeiro conceito lá no início dos anos de 1880, que é o conceito de ultrassonografia. Então, é isso que a gente tem. Esse conceito, ele avançou no início do século XX, né, por conta do naufrágio do Titanic, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde detectores como sonar, como radar, foram criados com esse fundamento, tá, do som já descrito anteriormente pela família Curie. E meados do século XX, nós tivemos aí o primeiro computador, o ENIAC, por John Malkley, e esse conhecimento do computador, juntamente com o conhecimento que já se tinha do ultrassom, levou à formação dos primeiros aparelhos de ultrassonografia na década de 60, final dos anos de 1950, 60. Veja as primeiras imagens ultrassonográficas em tons de cinza, olha, nos anos de 1970, e essas imagens foram melhorando. Aqui vocês estão vendo secções de abdômenes fetais, vejam um abdômen fetal cortado no transverso, e a gente percebe ainda um pouco da placenta e veja que vai melhorando a imagem, cordão, líquido amniótico, e veja como evoluiu já em 80 e o exame como ele é hoje. Então, hoje nós trabalhamos com muitos tons de cinza, na verdade, a imagem ultrassonográfica ela é formada por tons de cinza que vão de um tom bem negro a um tom muito branco, que é o chamado sem ecos, anecoico, a um tom saturado de ecos, que é o hiperecóico. Algumas pessoas chamam anecogênicos, outros hiperecogênicos, fica a critério de vocês. Tá? Aqui é uma face, uma reconstrução bidimensional em 2D de um perfil da face de um fetinho de 30 semanas e 5 dias. Então, veja que a imagem ela é toda formada numa escala de cinza, onde eu tenho variação de tons. Fica fácil definir a parede uterina. Veja, nós estamos aqui. O som está se propagando em linha reta. Então, o que estiver no feixe da minha sonda vai ser apresentado na tela do equipamento. Então, o ultrassom está viajando, indo e voltando
com uma profundidade que vai variar em torno de 7 centímetros. É natural que o som, ao penetrar, ele perca alguma coisa de força de penetração, mas para isso a gente tem uns recursos no equipamento para melhorar essas possíveis atenuações do som que podem ocorrer. O que nos interessa aqui está bem definido. Veja as partes moles fetais assumindo um tom de cinza mais intermediário entre o que é o negro, que é o anecoico, sem ecos, e o tom hiperecogênico, que é o aspecto das estruturas calcificadas, ossos e calcificações, que também costumam provocar uma sombra, vejam, atrás dessas imagens, porque o som tem dificuldade, nós vamos entender mais adiante, em ultrapassar essas estruturas duras. Daí ele é muito refletido e também muito absorvido, por isso gera essa sombra. Então, olha que interessante, estruturas sem ecos costumam deixar o som passar, porque elas têm uma densidade muito mole e o som consegue ter força de penetração. E estruturas calcificadas, como os ossos e calcificações, não costumam deixar o som passar. E elas são absorvidas e muito refletidas ao mesmo tempo, e por não deixar o som passar, que nós vamos entender mais adiante por quê, formam essa imagem logo atrás, esse rastro escuro logo atrás, que é uma imagem falsa, que nós chamamos de sombra acústica, é um artefato.